Iago, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. Vai ser ótimo falar com você mais uma vez e entender um pouco mais da tua trajetória, entender um pouco mais o que é que vocês estão fazendo na InvestPlay. Obrigado por ter aceito o convite e já passo a palavra para você, querendo que você conte um pouco da sua trajetória, conte um pouco como é que você chega até aqui e o que é que você tem aprendido aí ao longo desse tempo. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Sou leitor assíduo, tanto da newsletter, vejo os podcasts. Ah, Falando um pouquinho sobre mim, né? Eu tô à frente da InvestPlay aí formalmente há 5 anos. A gente fundou ali em 2020. Antes de InvestPlay já tive outras jornadas. É, Cara, desde mobilidade urbana, a projeto com entrega de drone em Miami, delivery de bebida via app. Hoje existe o Zé Delivery, mas há 10 anos atrás não existia. Então sempre fui muito curioso, assim, sempre gostei muito de fazer provocações ali, né, do mais do mesmo que a gente normalmente vê, consome, vive. Como é que a gente pode pensar um pouquinho diferente? Eu lembro que acho que a primeira jornada, mini jornada que eu tive, eu devia ter uns, sei lá, 12, 13 anos de idade. Eu aprendi a fazer site, eu tenho 31, isso há 15 anos atrás, quase, mais um pouco, né? É, Era super. Tava na alta, assim, né? Você criar um site, contratar alguém, fazer um site em HTML, depois foi pra Java e tal. E arrumava o computador. Adorava, assim. Desde pequeno, minha mãe me dava ferro estragado pra arrumar. Sempre gostei. E aí eu aprendi a formatar computador e tal. Eu lembro com, sei lá, 12, 13 anos. Meu pai trabalhava na empresa de distribuição de energia de Minas Gerais, a CEMIG. Eu lembro que eu pedi para ele é, é, fazer um cartãozinho para mim de visita com 13 anos. Horrível o cartão, outro cartão hoje. Eu lembro que a identidade visual do cartão era o símbolo do Excel, do Office, porque você instalava o Office, um computadorzinho, uma ferramenta. E, e eu comecei a ter uns primeiros clientezinhos assim, gente do bairro, conhecido, nada demais. Mas eu lembro de alguns casos assim que me marcaram de, porra, dificuldade para fazer as coisas, tipo, vou formatar um computador. Naquela época era bem difícil fazer, bem difícil assim, entre aspas, fazer, né? Era muito, poucas pessoas faziam. E às vezes eu tomava muita porrada, não só na área, não só na formatação em si, mas preparar o computador depois. Aí você tinha que ficar um dia gastando ali, eu novo pra caramba, meu Deus, o que eu tô fazendo, já cobrei, enfim. Então, acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, de resolução de problema real, assim, lidar com o cliente, entre aspas. Aí eu comecei a fazer site, jogava CS na época, eu fiz o site do clã que a gente tinha, que eu não esqueço disso. Aí eu fui aprender a fazer site no YouTube, fiz site pra gráfica não, padaria do bairro, enfim. Então foi uma das primeiras interações que eu tive assim, e sempre gostei bastante. E aí isso me motivou muito no ensino médio, eu fazer o ensino médio técnico para programação, robótica. E eu fiz uma escola aqui em Belo Horizonte, sou de BH, de Minas. E no terceiro ano do ensino médio, você tinha que cumprir uma carga horária de estágio, mínima obrigatória. E eu lembro que eu comecei a trabalhar no primeiro ano, então, uns 2 anos antes do terceiro ano ali. E, cara, depois nunca me parei. Assim, comecei com 15, 16 anos, 16 anos. E aí, tanto que eu trabalhei numa empresa só, mesmo, assim, por um bom tempo antes da InvestPlay, que eu fiquei, duas empresas, desculpa. Eu fiquei quase 6 anos nessa empresa, era uma empresa de desenvolvimento de software na área de imunomatologia, extremamente específico. E comecei com suporte, depois fui para comercial, depois novos negócios, e foi.
Então, acho que para mim traz muito aprendizado, né? Assim, vivência, muita porrada, a vida real, né? No final do dia. É, cara, eu fiz duas faculdades, fiz entre aspas, né? Não terminei nenhuma das duas, não sou formado até hoje. Não me orgulho disso, mas fiz engenharia de produção até o sexto período, larguei, fui para DM. A DM, eu, sei lá, eu tô no oitavo ou nono e é uma beirada para formar. Eu já tentei formar 50 mil vezes, não consigo. E depois que vem Investplay, de conciliar foi mais difícil ainda. Mas é uma coisa que eu quero encerrar ali, quero formar e tal. Morei fora, fiz intercâmbio. Quando eu fui mudar de curso, saí da empresa que eu trabalhei, acho que foi outro ponto que me deu. Esse foi muito marcante para mim, especificamente. Eu morei 7 meses fora e minha família tem condições financeiras, né, de pagar o intercâmbio e tal. Eu vendi meu carro que eu tinha comprado com meus primeiros salários e tal, e meus primeiros anos, né, de salário. E lá eu tive que trabalhar, não sabia nada de inglês, a diferença de no para don't, pra eu ter ideia. E lá eu fui, cara, lavador de carro, pedreiro, contador de voto. Lá não tem urna eletrônica, só era na Austrália. Aí fui contar voto, pedreiro falei, fui, cara, porrada de coisa. E foram 7 meses assim que transformaram o Iago, em vários sentidos, como pessoa, como entendimento de vida mais forte, assim, né? Querendo ou não, sempre tive tudo dentro de casa, meus pais, sempre tive uma boa educação e tal, então foi, foi bem bom, assim, pro meu inglês foi muito bom, né? O trabalhar e estudar, e sempre tentando fazer as coisas. Lembro que na Austrália eu estava estudando sobre investimento, tipo, no Brasil, meu ex-chefe estava me introduzindo no mercado, ficava louco com startups desde muito tempo atrás, acompanhava o mercado lá fora. E aí eu tentei ter algumas empreitadas, que foram esses alguns projetos, 5, 6 projetos ali, sempre em paralelo no trabalho, na empresa que eu trabalhava. E a Investplay foi a única que eu falei, cara, porra, faz sentido pra caramba, eu vou largar tudo, vou enfiar de cabeça nesse negócio, vou embora. A Investplay nasceu de um Startup Weekend, extremamente importante falar isso, porque eu fui uns 3, 4, eu não sei como é que tá hoje em dia, fui voluntário também, trabalhei, porque é, foi um celeiro de gente, né, a fim de fazer, a fim de trocar, galera nova. E eu tinha participado de uns, sei lá quantos Startup Weekends, não tinha um de mercado financeiro. Aí aconteceu um mercado financeiro no Rio de Janeiro, na sede da Stone, feito pela Rico. A Rico é a segunda maior corretora do país na época. E eu ganhei, eu e o grupo meu que tava lá, né? Ganhamos o Startup Weekend. Eu fiquei namorando o Investplay. Todo mundo, depois de um tempo, né, largou e tal. Eu falei assim, cara, vou embora nesse negócio. E aí saí da empresa que eu tava, e aí fui. Então, contando um pouquinho da minha trajetória aí, acho que resume bem. Isso é muito legal, cara. E aí eu vou pegar esse gancho final do Startup Weekend para cá. Coincidências da vida, né? A startup que eu empreendi até vender, eu criei no Startup Weekend. Um pouquinho antes do seu, foi em 2013, uma startup logística, porra. E aí, Legal. outro parênteses, né? Eu fiz 3 graduações, só terminei a primeira, mas me meti depois em fazer duas e não sei por que que eu comecei, mas eu sou bacharel em matemática, trabalhei dando Legal. aula por 6 anos, aula ensino fundamental e médio mesmo. Depois eu fui trabalhar com consultoria, larguei tudo para trabalhar com consultoria.
de gestão de processos, métodos ágeis. Hoje não tá muito em alta não, mas ali em 2010, 2012, falar de Scrum, você estava falando sobre o suprassumo da mudança para trabalho com tecnologia, assim, era todo mundo queria saber, enfim. E nesse meio, tipo, apareceu um Startup Weekend. Eu conheci em 2012, fiz uma primeira participação em 2013 como participante. Nasce a Lotbox, que foi essa minha startup de logística. Morei um tempo em BH, por curiosidade, porque eu Legal. fui acelerado naquela primeira leva do Seed. O Seed ali em 2014, ele teve duas turmas, uma que começou mais ou menos no comecinho do ano, outra mais da metade. Eu fui nessa segunda, vivi a Copa de 2014 em BH. Gosto muito da cidade. Porra, é uma das poucas cidades assim que eu voltaria a morar fácil. Legal. E hoje, cara, eu vejo que assim, perfis como o teu, que vieram dessa experiência empreendedora mais experimental, né, de se lançar ali, pô, deixa eu ver como é, como você falou, sempre foi muito curioso, né? Então, porra, como é esse negócio? Como é que começa? Como é que eu coloco esse negócio no ar? Isso criou uma geração que talvez seja uma das melhores gerações empreendedoras que a gente tem hoje no país. E eu não necessariamente estou falando dos grandes negócios em volume, mas eu digo na qualidade do empreendedor. E eu acho que isso é muito legal, assim, eu fiz esse parênteses para reforçar o quão é importante a gente ter essas experimentações para quem quer começar a empreender. De fato, o Startup Weekend hoje ele diminuiu muito em quantidade. O modelo ficou fácil de ser replicado por outras frentes e hackathons e coisas do tipo, mas o movimento Startup Weekend eu acho que ele sempre foi muito forte e se mantém muito forte, menor, mas ainda forte e cria esse despertar empreendedor que ajuda muita gente a dar os primeiros passos. E bom saber que você veio daí também. Eu me tornei facilitador do Startup Weekend, né? Não. E aí outro parêntese que eu acho que até eu parar com esse primeiro movimento de Startup Weekend, eu estando envolvido, eu acho que eu participei de 37 edições. Se não me engano, foi Caralho. isso. Sério, eu participei de edições de Parabéns, velho. Floripa a Importante. Manaus. Porra, foi, velho. E é uma parada que eu tenho muito orgulho, assim, de ter. Eu não digo que eu ajudei, porque, porra, é um contato muito rápido, mas eu ajudei a movimentar, a criar esse ambiente de, porra, se experimente, velho. Veja se você se vê na posição de quem está empreendendo. E eu acho que muita gente hoje, que ainda está na minha rede, que eu ainda converso, veio muito desse movimento. Eu gosto muito. E bom saber também aí que a tua trajetória passou pelo Startup Week e que a Um Investplay, comentário. sim, sim, Veio de lá, né? Um comentário, isso, desculpa cortar ali, mas assim, é uma das coisas que eu sistematicamente mais falo do tanto que a gente perdeu. é, eu posso falar BH, que foi polo de startup Seed, pô, sim, case sim. sensacional. O tanto que a gente perdeu em ecossistema e a gente não faz ideia do impacto negativo que é isso no mercado, no ecossistema como um todo. E quando você traz que você participou, fez, criou, esteve em 37 Startup Weekends, velho, isso é assim, do caralho. Você não faz ideia, como eu te falei, que você já me ajudou aqui, a gente estava falando nos bastidores. É, não faz ideia do impacto que é causado nessas milhares, sei lá quantas milhares de pessoas passaram nesses 37. Então, assim, é um dos pontos que eu mais bato na tecla do quanto, pelo menos em BH, principalmente pós-pandemia, assim, o quanto que o ecossistema se dissipou muito e acho que a gente, no médio e longo prazo, tende a sofrer com isso. Pois Desculpa é, te cortar. Não, mas é fundamental, velho. Eu acho que isso girava muito e que é o ponto que eu acho que a gente perdeu esse senso de comunidade. E veja como são as coisas. Na época que eu estava em BH, eu estava no primeiro Startup Weekend Youth, que foi em BH, que era para adolescentes. E veja como esse movimento é importante. Hoje, eu estou como head de portfólio na Investidores VC. E aí eu me reúno com um fundador chamado Bento, que ele é fundador de uma marca de roupa chamada Minimal. E Ó, que legal. aconteceu algo, e é de BH.
E Uhum. aconteceu algo muito parecido quando a gente se viu, igual a gente se viu aqui no começo dessa chamada, que ele virou pra mim e fez assim: "Acho que você não vai lembrar de mim". Aí eu fiz: "Porra, brother, não vou lembrar". Aí ele fez: "Eu participei, eu era um dos adolescentes do Startup Weekend Youth Que em legal. BH". Meu irmão, o cara hoje tem uma empresa que fatura mais de 10 milhões mês, pô. Vê Isso que aí paga negócio sua massa. conta, né? Esse Porra, bicho, é feedback, assim, isso. porra, é Meu isso. irmão, é isso, é isso. Cara, é essas histórias que aí na hora abre uma chavinha aqui que você diz: "Porra, valeu". Valeu, É isso sabe? aí. Tipo, muita gente questionava: "Porra, mas todo final de semana tu tá no Startup Weekend". Eu disse: "Meu irmão, eu sei o que eu tô fazendo, velho. Eu sei a importância disso que a gente tá fazendo". E é isso, tá ligado? Legal. Mas enfim, depois desse um pouco de desvio de rota pra falar de coisa boa, vamos falar também da Invest Play, cara. Me conta então como é que esse projeto de Startup Weekend se tornou a Invest Play hoje e o que é que vocês estão fazendo no mercado. Legal. Investplay é uma deep tech barra fintech. O que a gente faz aqui é buscar resolver uma dor que ela não é nova e ela é hiper conhecida. Existe um distanciamento muito grande entre consumidor, nós, e mercado financeiro. Então, quem presta, né? Bancos, fintechs, empresas que têm braços financeiros, etc. ah, Existe uma desconexão sobre o quanto que esse mercado realmente tem a capacidade de entender o cliente. E aí você vai aplicando camadas preditivas, você vai aplicando camadas para entender o momento de vida do cara, o que faz sentido ofertar naquele momento, sair desse formato massificado e basicamente a gente está falando de um mercado que talvez é um dos mercados, ou o mercado que mais tem dado internamente. O Big Data é enorme. Então, assim, imagina o tanto de dado financeiro que o seu banco tem sobre você, desde dado transacional que você transaciona todo dia no cartão, na conta, no Pix, a produto e serviço financeiro que, cara, chegou numa certa idade, você nunca mais vai parar de gerar esse tipo de dado. Entra economia, volta economia, acontece alguma coisa, volta, você tá lá consumindo, gastando, contratando, e existe uma discrepância muito grande quanto que esse mercado consegue realmente te entender. Então, o que a gente fez foi transformar dados financeiros, transacionais, dados que esses players têm, em jornadas de hiperpersonalização de produtos, serviços financeiros e crédito por meio de AI. Ah, então, a gente criou algumas soluções onde a gente acopla hoje inicialmente mais bancos, então a gente atende desde os bancões maiores do Brasil a instituições bem pequenas. A gente acopla os nossos motores de inteligência lá dentro do ambiente do banco. Esses motores, essas soluções processam aquele dado e geram outputs para as áreas, tanto para as áreas de negócio, CRM, investimento, seguro, cartões, por aí vai, beyond banking, áreas de crédito, a entender melhora a renda do meu cliente, a affordability, que é a capacidade de pagamento, como é que melhora a política de crédito do banco, como é que melhora o modelo de crédito em si do banco. A gente passa por diversos momentos, né? Quando a gente pega, muito fácil olhar isso, você pega o histórico dos últimos 10 anos, o que que aconteceu nos últimos 10 anos? A gente teve uma pandemia, que impactou o mundo inteiro, mudou a forma como a gente consome, é, desde, cara, a gente diminuiu a ida no supermercado, por um momento a gente ficou isolado do mercado, hoje está muito mais usual a gente fazer compra online, a gente, pô, de um ano para cá, mais forte no Brasil, um ano e meio para cá, teve um negócio chamado Bets, que mudou como a forma que o brasileiro gasta em uma parte. Hoje a gente tem lá pesquisas mostrando que boa parte do brasileiro aposta em bet. E tudo isso impacta em como o mercado deveria estar olhando esse cliente e ele não olha. Então, a forma como os
como é que o mercado hoje funciona, né? Vou pegar qualquer banco aí, para ele fazer o modelo de crédito dele, para ele dar crédito no final do dia, ele cria um modelo, esse modelo tem lá as suas especificidades, ele tem uma política, e ele basicamente, na sua grande parte, para criar esses modelos e políticas, eles compram dados de birôs de crédito. Serasa, SPC, Boa Vista, os famosos. O desafio é que a forma que os birôs necessariamente geram esses dados e muito machine learning, muito feature engineer, formas tecnológicas antigas, né, para lidar com aquele dado. E a gente tem uma imaturidade, vamos falar assim, da evolução desses modelos. Então é feito meio que mais do mesmo há muitos bons anos. O que a gente faz é pegar dados alternativos para ajudar a compor esses modelos de crédito e para ajudar a compor as jornadas de hiperpersonalização. Então, dando exemplos práticos, né? Quem nunca aqui recebeu uma oferta de crédito do banco e não estava precisando de crédito? Ou se não, tem um cara que trabalha comigo que ele recebe direto oferta de tag de pedágio e ele não tem carro. É, seguro alto, você não tem automóvel. Então, qual que é o ponto? O dado que o banco tem de você hoje, de uma instituição ou alguma empresa que tenha seu dado transacional, você está falando com ela que você tem e não tem, e ela não está conseguindo ler aquilo. Se você pega um extrato bancário seu, dos últimos 30 dias, extrato bancário e extrato do cartão de crédito, eu vou conseguir entender que o Luiz, exemplos, tá? Ele é um traveler. Eu, por exemplo, eu sou de BH, a gente tem escritório em BH, escritório em São Paulo, vou toda semana para São Paulo. O Iago é traveler, viajo toda semana. Toda semana eu faço uma compra na Latam. Eu marco o booking. Eu ando em dias específicos muito mais de Uber em outra região que não é o que eu tô cadastrado no banco. Eu tô rodando em São Paulo, eu moro em BH. Eu tô tomando café da manhã no aeroporto. Vem lá, BH Airport, blá 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 blá. Ah, eu gasto com meus pets. Porra, porrada de coisa. Eu gasto eu tenho automóvel, não tenho automóvel, sou motociclista. Pô, eu vejo que eu gasto lá em coisas específicas de moto, em viagem no final de semana, o combustível no final de semana é diferente. O extrato fala sobre a sua vida. O Iago, eu casei recentemente, agora tem um mês. O Iago teve gastos diferentes nos últimos meses, o casamento não é barato, e ele voltou para a rotina dele. E você vê casamento escrito lá, cerimonialista, nanana. Então, assim, se você for fazer um raio-x do seu dado transacional, ele diz muito sobre você. E nenhum banco quase hoje faz isso bem feito, tirando algumas exceções ali. É, Enfim. Então, o que a gente faz é entender o momento de vida do cliente. Pô, eu tô vendo que esse banco tem 50 milhões de clientes. Tô vendo que esses 7 milhões 435 aqui, tô entendendo o padrão comportamental dele e de um mês para o outro eu tô vendo que tá tendo uma mudança comportamental. Eu consigo oferecer se aquele cara vai ser pai ou não, aquela mulher vai ser mãe ou não pela primeira vez. É, Então a gente gera várias centenas de audiências por banco para falar se o cliente dele é um traveler, se é um pet lover, se ele está passando por um financial stress, se ele é um paycheck to paycheck. Então, entendemos o momento de vida e geramos eventos para o banco entender melhor você. E a segunda solução que a gente faz é gerar mais de 220 casos de uso para as diferentes áreas de negócio. O que que é um caso de uso? O banco precisa aumentar a carteira de crédito dele e eles querem lançou um produto relativamente novo com antecipação de FGTS, não existia isso antes. Para quem que eu vou ofertar uma antecipação de FGTS? O que que o banco faz? Oferta para todo mundo. Mas, de novo, não é todo mundo que está precisando de crédito, não é todo mundo que tem FGTS, não é todo mundo que precisa naquele momento ou quer naquele momento. Então, a gente consegue falar, cara, desses seus X milhões de clientes, oferte para esses daqui, porque por N cruzamentos eu consegui entender que esse cara tem uma alta probabilidade de converter nesse produto agora. E aí a gente tem cases em instituição que a gente aumentou a conversão em quase 11 vezes de um produto específico, que aumentou a carteira de crédito do banco
em 1 a 2 pontos percentuais, que isso são bis a mais na conta do banco. Então, é um pouco do que a gente faz, e aí e por isso que eu falei de tech para fintech, porque a gente veio muito em alguns formatos mais tradicionais de tecnologia, e do ano passado para cá a gente criou um modelo fundacional de AI. Em outras palavras, a gente tem um próprio modelo de inteligência artificial 100% proprietário que 3 ou 4 startups no Brasil têm. É, não usamos nenhum tipo de AI externa, GPT, Gemini, qualquer outra. E hoje toda startup tem AI, toda startup é de AI e usa AI externo, não tem controle nenhum sobre aquele corre e tal. Então, é um pouquinho do que fazemos aqui, Luiz. Isso é muito legal. E aí, mais uma vez, pegando o final da tua fala, é, o quanto dois elementos aqui são importantes na tua apresentação da Investplay. O primeiro é o quanto o mercado financeiro brasileiro ele é de fato uma referência global, velho. Você disse que morou na Austrália e você trabalhou contando votos. Talvez se você tivesse começado a Investplay na Austrália, no mesmo ano que você começou no Brasil, talvez você estivesse fazendo uma coisa completamente diferente do que você faz hoje. Exatamente. E isso é muito legal, assim, porra, não tem como a gente não olhar para o mercado financeiro brasileiro, a gente não se orgulhar do que é a estrutura tecnológica desse mercado. E aí é uma discussão completamente diferente de economia. Estou falando da estrutura tecnológica do mercado financeiro brasileiro que permite uma solução como a tua fazer não só uma análise da vida e da rotina financeira dos clientes de bancos e etc., mas permite você ter uma troca de valor, uma entrega de oportunidades que é muito mais assertiva e num momento muito mais assertivo do que você ficar fazendo isso quase que em processos randômicos, que nem você falou, cara. Recebeu oferta de tag para entrar em shopping, a pessoa não tem carro. É, enfim, e isso é o tipo de coisa que soluções como a tua geram um incremento de valor. E o segundo ponto, não tem como deixar passar, é essa preocupação em compor uma estrutura proprietária de inteligência artificial, porque além de, claro, essas plataformas aí massivas, elas têm a curva de aprendizado delas, elas têm a curva de qualidade. É inegável que talvez daqui 2 anos a gente esteja falando desses modelos de uma forma completamente diferente do que a gente fala hoje, mas existe na tua fala, mais do que ter uma IA proprietária, um cuidado em não colocar os dados dessas pessoas em plataformas que a gente de fato não tem controle. Ah, mas está lá escrito que você é dono dos seus dados. Cara, o que mais tem são exemplos das big techs que acessam dados mesmo com escrito que as proteções estão lá e etc. Então, é um ponto relevante, é um cuidado, isso pede uma capacidade tecnológica que é para desenvolver e manter esse tipo de estrutura, e é legal ver que uma solução como a Investplay, um produto nacional, consegue fazer isso, consegue ter o seu próprio modelo de IA aplicado ao contexto, e, obviamente, gerar toda essa cadeia de valor que o mercado precisa. Falando em mercado, você trouxe aqui um pouco da tua visão do panorama, dos bancos, da relação que as pessoas têm com a rotina financeira, desses comportamentos. E, obviamente, a gente está inserido no mercado o mercado financeiro nacional, que tem mudado, evoluído e se aprimorado cada vez mais, impactando desde as grandes estruturas até as pessoas, o cidadão na outra ponta. Como é que você enxerga hoje o mercado presente e futuro da Investplay? O que que você enxerga aí de, cara, eu estou olhando para tal lugar, é aqui que a gente pretende chegar, esse é o próximo passo que a gente quer dar e o mercado, ele conversa sobre isso dessa forma. Como é que hoje você lê o Boa. mercado que você está inserido? Legal, velho. Primeiro, bons pontos ali que você trouxe, né? A gente às vezes tem a síndrome do vira-lata aguçada, né? De reclamar de tudo e tal. E assim, Brasil é um país fenomenal, assim, para poder empreender. O brasileiro em si, porra, fora da curva.
E não é num lugar específico, numa cidade específica, de norte a sul, a capacidade criativa que a gente tem, a capacidade que a gente tem sobre a diversidade das dificuldades que tem no Brasil. E aí, quando a gente olha para o mercado financeiro, pô, nós temos um dos mercados mais evoluídos, disparados do mundo. Coloca aí Estados Unidos no bolso, literalmente no bolso. É, Pix, porra, case global. Open Finance, UK foi o primeiro Open Bank do mundo. Austrália foi, inclusive, referência assim também. Brasil, em um ano e meio, 2 anos, bateu todos. Hoje é o maior Open do mundo, o mais evoluído. Então, a nossa criatividade também nos traz alguns desafios. Nós temos o sistema, ou um dos sistemas com mais fraudes no mundo também, tão criativo que é o brasileiro. Todo dia tem uma nova fraude, tem um novo golpe, tem um novo tudo, e isso faz com que que o mercado financeiro seja extremamente sofisticado, seguro, para conseguir ir combatendo também esse lado ruim da criatividade, né? É, Quando a gente olha mercado, aí falando Brasil primeiro, vou falar uma coisa que é óbvia aqui, mas que tem pouco tempo, tem muito tempo que a gente fala sobre. Nós, é, é, a, a mudança comportamental, ela é muito nítida, o tanto que realmente está migrando para o digital nesse público aqui de empreendedores digitais. Tá, é até até desafiador falar, mas você vê o cidadão brasileiro, como é que ele se relaciona com o dinheiro dele e com as instituições financeiras, é muito gritante pós-pandemia esse novo comportamento no cliente digital. Antes, porra, 5 anos atrás, 7 anos atrás, conta digital era, porra, o banco tem conta digital, o banco tá lá na frente. Hoje, se você não tem banco digital, você tá na merda. Você tem conta digital, desculpa. Então, o perfil é diferente, os riscos são diferentes. Hoje, um tomador de crédito no perfil digital, ele tenta tomar crédito em tudo que ele consegue. As fraudes são enormes. A gente estava falando hoje de um projeto de crédito que a gente tem, que, cara, vai pegar acho que o case que eles falaram, era Carandiru. Pô, isso aqui não é dado oficial, tá? Mas, porra, deve ter 1.000, 1.500 pessoas lá dentro tentando abrir conta, burlando um board de banco e conseguindo boa parte deles para poder tomar crédito em nome de laranja ou se não, fraude mesmo, direto. Então, existe uma mudança comportamental muito grande que ela está gritando dentro do mercado, né? Exigindo novas formas de avaliar, de entender das jornadas. Ah, o que a gente espera, né, e vem construindo aí para os próximos anos. A gente está muito próximo de um caminho realmente bem próximo, assim, de se tornar a principal plataforma de AI para o mercado financeiro brasileiro, e fincar a bandeira como a principal. É o maior objetivo nosso para o ano que vem. E os próximos 2, 3 anos a gente fincar como a principal plataforma verticalizada de AI para o mercado financeiro da América Latina e Caribe. Para depois olhar a América do Norte, Europa. Então é um jogo de longo prazo. A gente imagina mais alguns bons anos ali pela frente para conseguir construir algo mais sólido, mais sustentável ali também. E um ponto legal que eu acho que vale compartilhar, a gente veio conseguindo ter uma força maior, um impacto maior em parcerias certas, assim, com players globais, com uma turma que já fez o que a gente está tentando fazer. ah, Falam de segunda, terceira viagem que você traz para o time, que já fez deals ali importantes. Então, assim, um contraponto ao início da nossa conversa, né?
é muito legal ver jovens. Eu fundei a Best Play, eu tinha 23 anos. É muito legal, né, ver jovens com sangue nos olhos, assim, mas assim, no dia a dia falta a bagagem, falta que não tem como uma pessoa de 21 anos, 23, 25 anos ter bagagem, né? É injusto pensar alguma coisa diferente. E eu brinco aqui que eu sou, como é que chama quando você tem preconceito com idade? Etarista, né? Etarismo, só que é o meu Etarismo, é né? inverso, o meu é inverso. Eu brinco aqui que, tipo, velho, trago pessoas 40 mais, no mínimo, porque é, mu- faz muita diferença. E quando você junta os dois, assim, sem querer dividir, a gente tem um ganho muito legal na ponta. Então, acho que investidores certos, parcerias certas, sócio certo, é meio óbvio, mas é muito difícil de realmente se orgulhar e falar assim, caralho, velho, que ativos legais que a gente veio conseguindo reunir ao longo do tempo. Isso é muito bom, velho. E assim, é o tipo de aprendizado que a prática é muito importante. E aí, voltando inclusive para os fundamentos desse podcast, da minha newsletter, é que eu também, enquanto na minha jornada empreendedora, veja, sua jornada empreendedora começou, acho que uns 5, 4, 5 anos depois que a minha começou. Comecei a empreender no final de 2012, 2013. E naquela época, cara, a gente não tinha referências que não fossem aquelas referências enlatadas de Vale do Silício. Na época, a gente falava de SaaS porque todo mundo falava de SaaS. A gente apostava no B2B porque todo mundo apostava no B2B. A gente falava de Uberização e Netflixização porque era o É que isso. a gente tinha de referência. E hoje, obviamente, a gente tem muito mais referências, a gente tem muito mais conteúdo, mas é o que você falou, assim, para o empreendedor, para a empreendedora, estão tendo ali primeira, às vezes até a segunda experiência empreendedora, falta ainda ter alguns acessos teóricos, mas pensados na prática, que possam dar uma acelerada nesse aprendizado, porque é o dia a dia do negócio que vai comprovar aquilo que a gente está aprendendo ou não. E eu vou muito nessa tua linha de, cara, essa construção ela é muito importante, mas cada vez mais a gente tem que criar melhores alicerces para que os próximos empreendedores e empreendedoras eles não comecem no lugar que eu comecei, no lugar que você começou, que já comecem num lugar mais inteligente e possam ter negócios relevantes mais rápido do que o que a gente conseguiu construir. Eu acho que essa é a premissa de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, nessa conversa. E eu sei que nesse processo de construção, Iago, tem naturalmente a relação com captação de investimento. Eu Sim. converso com empreendedores e empreendedoras que têm estratégia de desenvolvimento bootstrapping, e tem suas vantagens e desvantagens, como qualquer decisão que a gente tome de crescimento para o nosso negócio, mas é muito mais comum eu conversar com quem ou está em processo fundraising, ou já captou e está captando novamente. E eu sempre pergunto sobre qual foi o momento de captar, qual foi a importância de ter captado, no sentido de qual o impacto no negócio, qual o impacto nos objetivos, ter uma captação justificou e como isso de fato faz parte hoje do teu dia a dia, ter investidores, ter essa relação que vai além de gerir o próprio negócio, você muitas vezes tem que gerir as expectativas dessas figuras terceiras que apostam no negócio da gente. Boa. Eu acho que é, o primeiro ponto, assim, quando a gente toca nesse assunto, é um pouco mais polêmico ali, talvez, mas primeiro que não tem certo e errado, né? Todo e qualquer caminho ali, ele é digno e tal. E eu acho que no final do dia é algo tão pessoal que tem que responder aos anseios ali dos founders, né? Então, o que que, onde é que eu quero chegar, como que eu imagino chegar lá, como você não vai saber, como vai mudar todo dia, mas assim, um North Star, um, um, um- uma,
um objetivo assim minimamente alcançável e ambicioso. Agora, como é que você vai fazer para chegar lá? Você tem vários caminhos, né? Você pode fazer via fundraising, você pode fazer via bootstrap, você pode fazer por de N outras formas. É, Aí o ponto que eu acho um pouco mais sensível ali, mas que eu acho que é importante falar, tem que responder aos anseios do founder. Então, muito pouco se fala. A gente pode entrar no propósito, a gente pode entrar no impacto, a gente pode entrar na dor que resolve, por que que tá ali, que é o que todo mundo fala. E é real, né? Senão a gente não levanta a cama. Mas eu acho que poucos falam sobre a parte financeira também, velho. Então, assim, isso diz muito sobre o caminho que você quer levar o negócio. Eu já vi bons casos de. Bons casos não, porque não tem muitos, né, de bootstrap, assim. Mas alguns casos de bootstrap que o founder saiu totalmente frustrado no final do dia. E de fundraise também, né? Mas existiu uma romantização em cima do bootstrapping, que, porra, se o cara cresce bootstrapping, caralho, porra, realmente é do caralho. Assim, pô, você tá crescendo com sua receita, né? Só que no final do dia, isso tende a responder o que você gostaria lá no final, seja ele qual final também, você sendo vendido, você comprando outro, você fazendo IPO, você virando uma empresa lucrativa de perpetuidade mesmo. Então, eu acho que um ponto importante de tocar nesse assunto é o que que é importante para o founder e levar em consideração a parte financeira que muito pouco é falado. Então, pô, velho, eu faço um caminho de venture capital aqui que mudou muito também, amadureceu muito nos últimos 2 anos, era também uma loucura. É, E eu tenho claro, e a conversa minha dos sócios, do o que que é importante para cada um. Então, até para você não só realinhar e balancear expectativas, mas para você tomar decisões. E o combinado não sai caro, mesmo que esse combinado vai mudando ao longo do tempo. Então, porra, velho, eu sei que o meu sócio aqui é importante tal coisa, tal realização, tal momento, e isso daqui para ele é deal breaker. Para minha sócia, isso aqui é importante para ela, isso aqui é deal breaker. Para mim, isso é importante, isso aqui é deal breaker. É, 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 tem ponto que eu não, pô, não consigo chegar. E tem pontos que, pô, para mim não dá para não chegar a partir dele. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso. É, Isso é muito mais sobre valuation, isso é muito mais sobre o tamanho da rodada, qual rodada. Mas porque assim, quando a gente olhar daqui 1, 2, 3, 5, X anos, teoricamente, boa parte ou algum founder vai continuar lá. Então, porra, daqui a pouco eu vou fazer, desde projeto da Investplay, que foi 2017, apesar da empresa ser fundada em 2020. Mas em 2027, daqui 2 anos, eu faço 10 anos de Investplay. E aí? Então, pô, tem que responder minhas expectativas, ou o que faz sentido para mim, também, né? E depois para os stakeholders, depois para os investidores, depois para o, né, pro cliente e tal. Ah, a gente tem, por exemplo, muito bem alinhado aqui, qual que é um número importante para cada um. O que que faz sentido, não faz sentido. E quando a gente foi levantar a primeira rodada nossa, a gente fundou em 2020 a empresa, só que eu abri o CNPJ em 2020 e 2 semanas depois começou uma tal de pandemia. Foi o pior time que alguém poderia ter acertado. E eu me ferrei ali no primeiro ano, velho. Por 4 meses deu trabalhando de 4h30 da manhã, todo santo dia, acordava pra mesa da sala, tava à noite, apartamento de 50 metros quadrados. Ia parar 11 horas da noite. Tinha contratado 4 pessoas, era eu sozinho. Que eu ia fazer eu recebi a primeira rodada anjo. E ela não entrou por causa da pandemia, eu já tinha contratado gente, prometi que não ia demitir ninguém. Entrava ou não entrava projeto.
e vendi carro, vendi moto, empréstimo pessoal até onde não podia mais, paguei salário no cartão de crédito, emitia boleto no Inter, pagava no PicPay via cartão, durou 2 meses porque o limite acabou, foi um inferno, assim. E a empresa começou a rodar, final de 20, as coisas entraram, em 21 a gente começou a crescer, falando, cara, precisamos levantar uma rodada, porque a conta não fechava. Assim, não é que não fechava, a gente tava breakivado, empresa muito pequena, 4 pessoas, salários baixíssimos, mas precisava dar um tiro de solução, de tudo, né? Aí a gente levantou a primeira rodada e foi assim, velho, disparado, foi a melhor coisa que a gente fez. Não só por causa do financeiro, mas assim, a Invest Play e o Iago, como empreendedor, deu um tiro de maturidade. A gente formou conselho, temos conselhos constituídos desde 2021. Que aí, porra, você traz. A gente tem investidores que foram fundadores de banco, a galera que traz uma expertise. Tem dois lá que os caras têm 40 e poucas startups que são investidores da pessoa física. Então, um know-how bizarro. E aí as coisas foram andando, foi rampando e tal, e em 23 a gente decidiu abrir uma outra rodada. Foi um pre-seed de 3 milhões e 300, eu acho, alguma coisa assim. E aí veio mais institucional, que veio Venture Capital, veio CVC, de grande empresa e etc. Também trouxe, né, porra, outro jogo, né? E ano que vem a gente deve captar uma próxima rodada no Series A, pelo caminho que tá indo. E aí é outro jogo também. E aí a gente olha, começa a olhar mercado global. Então, pô, se eu vou botar o pé na Latam daqui 1 ano e meio, eu já tenho que estar entendendo Latam. Então, a rodada de agora já faz sentido um fundo gringo tá aqui, que é forte lá. É, e um ponto que é bem importante também, eu vejo que durante as rodadas de captação, a gente tem um pico de aprendizado muito forte, né? Porque é difícil, né? Tudo é colocado em xeque o tempo inteiro. E o copo meio cheio que é muito massa, porque, porra, você começa a tocar em pontos, escutar feedback, saber filtrar também. Que às vezes a gente tá com a barriga muito no balcão, executando, 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 e não para dar um passo para trás, você é obrigado a dar um passo para trás. Quantos empreendedores aqui faz tão Samsung no ano? Não faz. Não vai olhar tão Samsung. Mas quando você para pra fazer um deck para investidor, você vai fazer esse, porra, velho. Agora deixa eu dar uma olhada mais estratégica para esse negócio. Apesar de ter um Samsung, eu tenho críticas ali, mas só um exemplo de olhar estrategicamente para o negócio e falar, pô, quem que é um player que eu preciso fazer daqui 3 meses? E aí, pro conselho, você ir lá, usar o conselho a seu favor, levar o problema pro conselho, falar, cara, tô com desafio aqui, que já fez alguma coisa diferente, conhece algum founder. Então, eu gosto, assim, sou bem a favor, principalmente com essa mudança de 2 anos para cá, que os venture capitals estão muito mais conscientes e realísticos do que era a farra do boi que teve anos atrás. Então, um pouquinho da minha percepção nisso. Isso é muito legal, cara. Também mostra uma curva de aprendizado e maturidade importante para lidar com essa atração de recurso financeiro externo, né? E claro que, como você muito bem colocou, nunca é ou não deveria ser só o recurso financeiro. Tem que vir as pessoas no que diz respeito à capacidade de aconselhar, de direcionar, de acelerar algumas tomadas de decisões, de abrir porta de mercado, mas de fato o ponto de você conseguir trazer uma injeção financeira para o seu negócio de forma consciente vai gerar um negócio lá na frente que é legal. Assim, não é porque hoje parte da minha atuação está voltada a investimento e acompanhamento de startups investidas que eu estou falando isso. Eu já tive do outro lado, eu já tive do lado de quem captou investimento e eu sei o quanto um bom investimento, como você muito bem colocou, é positivo para o negócio. Eu acho que esse tem que ser o objetivo. Você tem que saber qual é o bom investimento para atrair, para dar o próximo passo, para saber o que é que você precisa fazer. E quando você está sem opções, diz assim, ah, não, eu preciso trazer e só tem esse dinheiro na mesa.
É aqui que talvez algumas frustrações com captação de investimento começam a aparecer, porque é normal. Quando você não tem a opção, você vai na opção que tem, quem está do outro lado sempre vai estar na vantagem. Isso é em Exato. tudo. É para captar investimento, é para comprar uma moto, é para vender um computador. Se você está precisando para agora, você sempre vai sair perdendo na relação. Mas se você faz com consciência, sabendo o que você está fazendo, sabendo o impacto que aquilo vai ter e a responsabilidade que aquilo vai trazer, é como você colocou. A empresa e o founder dão um passo de maturidade, dão esse salto para saber lidar e lidar com uma relação que é de longo prazo, né? Então, para além dos seus sócios fundadores, os seus sócios investidores eles vão ficar ali por alguns anos. Você precisa nutrir aquela relação, você precisa fazer valer aquela relação que foi construída na transferência de um valor. Eu acho que isso é muito legal te ouvir e ver o quanto existe de maturidade por trás da tua relação com o investimento. E para a gente fechar, Iago, já que a gente está falando de maturidade, já que a gente está falando de comportamento empreendedor, eu queria que você me contasse rapidamente como é que você vê o seu papel como CEO da Investplay, e a importância que você vê da sua atuação, da forma que você está posicionado no negócio. Não é uma pergunta que tem a resposta é muito objetiva, é muito mais de interpretar seus aprendizados e interpretar seu dia a dia no negócio, mas conta um pouco como é que você se vê como CEO desse negócio. Pô, é, cara, eu acho que é, é, talvez seja uma das cadeiras com mais, com mais características, que precisa administrar características diferentes. Pô, um CEO ele é obrigado ali a garantir funding da empresa, seja por recurso de cliente, seja por investidor, seja precisa trazer visão e 99,999 das vezes a gente não tem resposta para as visões, a gente precisa estar o tempo todo quebrando cabeça e tentando decifrar. Óbvio que não faço sozinho, né? Faço com o time, faço com os investidores, faço com o conselho, mas é, 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 o North Star da visão ali precisa partir, né, do CEO. E um dos pontos principais, velho, é pessoas, assim, né? Desde os sócios aos colaboradores, aos investidores. Você comentou ali, né? É muito comum, é mais comum, pelo menos no meu ciclo aqui, tenho amigos, amigas de irmãos de vida, assim, que são founders, a turma do ecossistema de founders frustrados com investidores e uma guerra, já começa uma relação péssima. É muito comum você ver empreendedor entendendo que investidor você tem que bater cartão, que reunião de conselho você tem que ir lá provar resultado. Cara, isso você faz por reporte, por e-mail, é, e relação ruim, tóxica. Eu já quebrei pau com investidor, assim, muito pesado e, cara, um investidor meu virou pra mim uma vez e falou assim, velho, você tem que saber falar não pra dinheiro. Pô, como é que eu falo não pra dinheiro? Eu falei assim, pô, você tem que falar não pra dinheiro. É, e é o que um pouco você falou, porque talvez entre um dinheiro maldito aí, velho, que você vai gastar, ou de duas uma, ou seu dia a dia tá muito tranquilo, e se tiver tem uma coisa muito errada aí, ou seu dia a dia tá tranquilo, ou você vai gastar parte do seu dia para ficar administrando investidor ruim, e gente ruim, e sócio ruim, e colaborador ruim. Então, é, é, pessoas, no final do dia ali, é o alicerce disso tudo. O investidor é uma pessoa, o cliente é uma pessoa, a PJ é o PF que toma a decisão, o colaborador é uma pessoa, é, pessoas. Então, acho que é um dos principais pontos, assim, é muito comum a gente ver muitos problemas entre sócios, muitos problemas entre founder e investidor. Então, acho que o papel de CEO é ter um olhar bem sensível e crítico em relação a isso. É, e isso começa pelo próprio
perfil, né? Pelo perfil dele, o que que ele veio criando de repertório nesse meio tempo, como é que ele impacta quem está em volta, da mesma forma que ele é impactado o tempo inteiro por mentor, por quem ajuda, ecossistema. Então, acho que esses três pontos principais aí, velho, é funding, visão e pessoas. O resto Boa. a gente vai aprendendo. Cara, é muito bacana ouvir isso e outras conversas trazem, outras CEOs e CEOs trazem uma visão muito parecida com a tua, que é saber orquestrar o negócio, saber ter essa visão de qual objetivo, qual caminho, qual lugar que o negócio está olhando e fazer com que isso seja de fato disseminado entre as pessoas, nas rotinas, nas conversas, nos conselhos. É muito legal ter um pouco dessa tua percepção. E acho que a gente chega aqui, para quem está assistindo a gente até esse momento, Iago, com uma boa, obviamente resumido, mas uma boa visão de um perfil CEO que aprendeu a empreender, que viveu aí dias bons e ruins no negócio, às vezes mais ruins do que bons, mas no final do dia é melhor estar empreendendo Hum, muitas vezes do que estar fazendo alguma coisa que você não curte. E trouxe aqui pra gente, cara, muito aprendizado, muita vida real. Eu acho que esse é o objetivo do Papo de Founder. Espero que você tenha gostado desse papo comigo. Para quem chegou com até aqui, eu certeza. deixo a recomendação que eu deixo em todo episódio. Aqui embaixo tem um texto complementando essa conversa. Vai lá, dá uma olhada em mais informações sobre o Iago, sobre a Investplay. Tem lá o LinkedIn dele para você acompanhá-lo. Tem o site da Investplay para você conhecer um pouquinho mais. E essa é uma forma que eu tenho de deixar mais uma referência para você, mais um empreendedor que você deveria conhecer, que você deveria acompanhar, porque assim como você está ralando todo dia para fazer esse negócio dar certo e estar cada vez mais relevante no mercado. Então, com isso, Iago, eu te agradeço e a gente se fala por aqui no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu.